E aí galera, tudo certo com vocês? M-Fantasma de volta e hoje a gente tá aqui pro sexto episódio da nossa série de Minecraft Sobrevivência. Começando o vídeo hoje nessa belíssima praça que nós construímos no último episódio. Pra quem assistiu o episódio, se não assistiu ainda, pausa o episódio e vai lá assistir aquele antes da gente continuar. Já assistiu? Então bora continuar. Então, eu tenho uma notícia para vocês, que eu já gravei esse vídeo e eu tô voltando aqui para gravar a introdução de novo, porque dessa vez gravou, mas dessa vez estava sem som. Pô, cara, de novo! Então, vocês vão ficar agora com as gravações do episódio, que a gente foi procurar o enfeite da armadura nos postos dos saqueadores. A gente deu um belo rolê aqui pelo mundo e depois a gente foi pro The End para buscar algumas Elytras, porque como eu expliquei no vídeo eu tenho só uma, que é a que eu tô usando. Então quando eu acabo morrendo muito longe aqui da base, é um pé no saco para voltar lá para pegar meus itens. Então eu fui pegar algumas Elytras aqui para mim ter guardado. E o terceiro projeto do vídeo, a gente vai preencher o nosso editor aqui da sala de projetos com os próximos projetos a serem feitos. Porque vocês lembram, né? No último episódio nós tiramos dois últimos, né? Que era construir a praça e reformar aquela casa e procurar os moldes da armadura, os enfeites, né? É a mesma coisa. Então a gente foi lá e já pegou os moldes aqui. Isso vocês vão acompanhar no vídeo que eu vou estar passando agora. Senta que lá vem a história. Tá começando a narrar aqui então a grande aventura silenciosa do nosso fantasmão. O primeiro passo foi sair voando, né, em direção aos postos de saqueadores. Vocês vão ver que eu tô voando bem pra longe, porque aqui nas redondezas da minha base só tinha os dois postos que eu passei no outro vídeo, que eu acabei não gravando, né? E pra explicar melhor, né, como eu tô encontrando esses postos, eu tô usando o Chunk Base, porque senão eu ia precisar carregar muito mundo, né? Vocês podem ver que eu já voei muito para encontrar o primeiro posto aqui, e eu vou encontrar 6 ou 7, então vocês pensam só quanto eu não ia precisar andar pelo mundo até encontrar esses postos, porque o mais próximo deve estar alguma coisa de 2000 blocos de distância da base. É um raio muito grande, né? Então ali eu já fiz a chacina ali dos saqueadores e eu vou acabar passando no baú que não vai ter nada de interessante. Aí eu tive que dar aquela recuada estratégica, né? Eu voltei, como eu já falei, em ter nada interessante, só um chifre de cabra e um livro encantado. Então partiu para o próximo posto. E por incrível que pareça, apesar de não ter quase nada perto da base, aqui longe tem vários postos acumulados, né, juntos um do outro. Aqui durante a viagem eu parei no iglu e eu desci e eu tava mostrando como que funciona a parte, né, do porão do iglu. Que tem os dois aldeões e a gente pode curar o aldeão zumbi utilizando a poção de fraqueza que tá ali no negócio de fazer poção, esqueci o nome. E tem a maçã dourada no baú. Isso vai levar cerca de uns 8 minutos para ele se transformar em aldeão novamente. E se tu fizer isso, tu consegue um aldeão que vende itens muito baratos, né? Porque quando tu cura um aldeão, ele vai te dar um desconto muito bom nos itens. Então, se tu tiver um iglu perto da tua casa e o save estiver ainda no começo, essa é uma boa opção, porque como eu vou mostrar agora, ele tá vendendo muito mais barato. Aí eu só tive que pegar o suporte de poções para colocar ali do lado, para ele pegar a profissão, para eu poder mostrar para vocês como que funciona. Ali o cara e o aldeão de teimoso, olha, ele já tá dando um desconto bem interessante. E se tu começar a fazer trocas recorrentes, o desconto fica maior ainda com os aldeões. Aqui eu já parti pro segundo posto pillager.
Eu vou passar por 6, se eu não me engano, nesse vídeo. E o local de que tá esses postos pillagers são um local muito legal, né? Vocês estão vendo que é cheio de montanha coberta de neve. E eu vou deixar vocês aí com a exploração pelo mundo, e quando eu estiver chegando no The End eu volto para conversar com vocês de novo. Então galera, no caminho para casa, antes de ir pro The End, eu acabei me deparando com esse naufrágio. Vocês podem ver que o motorista do navio, acho que ele não estava muito bem pelo local em que ele foi parar. Infelizmente a gente não achou nenhum item interessante dentro desse naufrágio. Então agora partiu para casa aqui. Eu já tinha andado uma boa parte do caminho antes de chegar até a nossa base. E vocês podem ver como o mundo tá bem carregado, né? Graças ao Vox a gente consegue ter uma dimensão muito boa, né? Do tamanho já que tá esse mundo, né? Então agora eu tô mostrando qual foi o resultado, né, dessa pequena exploração. A gente conseguiu 6 chifres de cabra, no qual 3 deles são únicos. A gente também conseguiu alguns moldes da armadura, né? Então já pode marcar na nossa lista mais um molde concluído, encontrado, né? E eu também aproveitei e parei para coletar alguns arbustos e essas folhas secas que ficam no chão. Que como o meu mundo foi gerado algumas versões atrás, eu não encontro isso no meu mundo. Então partindo já para a próxima parte do vídeo, eu parei na minha farm de ovelhas para pegar lã. Eu acabei não mostrando, né? Eu cortei porque estava sem áudio, mas depois eu volto e pego lã roxa também. Para que eu vou usar essas lãs? Como vocês estão vendo no vídeo, nessas Endercities pequenas eu tô passando a faca em geral, né? Nos shulkers. Porque além das Elytras, um dos meus objetivos era conseguir bastante casca de shulker. Então, como que eu vou marcar quais são as Endercities que eu já passei e não passei? As que eu passei e matei todos os shulkers e coletei todos os itens, eu faço um X com lã vermelha no chão. Como vocês estão vendo que eu estou fazendo nessa Endcity aqui, o X com a lã vermelha. E as onde que eu só pego os itens e deixo alguns shulkers vivos, caso algum dia no futuro eu esteja com pressa, né, e eu retorne pro The End, eu fiz um X utilizando a lã roxa no chão. Justamente para diferenciar, né? Porque em alguns casos eu vou encontrar a Endcity com a lã vermelha e por isso eu posso passar direto, né? Diferente de... Durante essa exploração eu passei por umas 3 ou 4 Endcities
que eu já tinha recolhido os itens. Então tu chega na End City, tu entra nos locais e aí tu percebe que tu já passou por ali, né? Tu perde um tempinho que às vezes é precioso, né? Inclusive mais pra frente vai acontecer uma coisa muito engraçada, né? Que o fantasma do passado foi muito amigo do fantasma do presente e deixou um presentinho aí. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Vou me despedindo aqui, narrador saindo da cena e fui! Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Então galera, eu tô de volta aqui. Aconteceu uma coisa estranha aqui. Vocês podem ver, vocês não sei se vocês lembram, mas quando eu vim pra cá de volta, eu vim com 5 Balchuca. E um dos Balchuca já tava cheio, então eu guardei aqui. E quando eu cheguei nessa End City, eu entrei na sala grande lá pra mim pegar o baú do End, que essas torres de 3 andares sempre tem um baú normal e um baú do End. Isso. E quando eu fui pegar o baú, ele já tava dropado. E do lado dele tinha uma caixa Shulker. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Deixa eu ver qual. Essa daqui. Isso é de alguma outra vez que eu passei por aqui. Eu quebrei a caixa Shulker e não recolhi ela. Vocês podem ver inclusive que tem 2 Elytras dentro e tem foguetes, que hoje em dia eu tenho uma caixa Shulker dedicada só para me carregar esses itens de suporte, né? Tem foguete, tem comida, tem escudos. E então eu encontrei umas 2 Elytras, então a nossa contagem de Elytra deu uma subida boa agora. Mais duas. Eu acho que a gente tá quase chegando no objetivo. Agora então a gente vai ter que agradecer ao eu do passado, né, que foi desatento e acabou deixando uma caixa Shulker pra trás. E eu vou passar em mais alguma End City aqui só por desencargo de consciência pra ver se eu consigo caçar mais uma Elytra ou 2. Porque quanto mais Elytra melhor, né? Maior vai ficar o meu estoque. Então agora eu vou continuar procurando. Então galera, eu tô de volta aqui. Eu já separei tudo que a gente conseguiu nessa exploração do The End. E se depois de tu ver tudo que tem nesses baús, tu acha que esse vídeo ainda não merece um like, comenta porque que esse vídeo não tá merecendo teu like. E agora, sem mais delongas, vamos para os spoilers. Primeiro, esse aqui eu vou deixar por último, que ainda tem os recursos separados por Elytra e tal que eu consegui. Primeiro vamos fazer aqui. Olha a quantidade de armaduras de diamante que eu consegui. São 9 sets completos e ainda tem muita pá aqui. Tem alguns que são muito boas. Tem algumas picaretas, por exemplo, essas que são realmente muito boas. O segundo baú tem mais algumas armaduras, né? Faltam os peitorais. Tem muitas espadas aqui e muitas lanças, né? Que foi adicionado agora numa das últimas atualizações das lanças. E aqui temos mais espadas e mais algumas pás e picaretes que não couberam nos outros baús.
Além de alguns itens extras, né, que eu não tinha de colocar. E agora indo pro baú principal, olha só, a gente conseguiu 14 Elytras. Claro que duas, como eu mostrei pra vocês, eu encontrei no baú Sugar, que eu tinha esquecido lá no passado. Mas além disso a gente conseguiu muita cabeça do dragão, muito Ender Chest, eu nunca mais vou precisar fazer um Ender Chest na vida. Alguns enfeites da armadura, muita casca Shulker. A gente vai poder ficar um bom tempo sem se preocupar com Shulker Box. E além disso, muito ferro, muito ouro, como eu já tinha falado, quase 2 packs de diamante, algumas esmeraldas e algumas armaduras para cavalo, entre outras coisas. Mas eu posso dizer que essa viagem foi muito rentável, valeu muito a pena essa exploração. E nem demorou tanto, eu gastei mais ou menos umas 2 horinhas só para conseguir tudo isso. Isso contando que eu morri uma ou duas vezes, né? Porque vocês podem ver que uma das Elytras aqui tá gasta. Porque eu já tinha voltado pra cá, eu descarreguei os itens e eu, por sorte, ficou uma das Elytras aqui. Tinham 2 guardadas aqui, eu peguei uma delas e... Então galera, por essa parte é isso, agora vamos para a terceira parte do vídeo. Então galera, chegou a grande hora. A hora da gente renomear os papéis dos futuros projetos. E o primeiro projeto é Caminho até a Ponte. Isso é uma coisa que eu nunca comentei com vocês. É uma parte nova do mapa que a gente vai expandir. É uma etapa em direção a construir uma estrada que liga a base principal até o bioma onde a gente vai para coletar gelo. Vocês lembram que eu mostrei no vídeo da apresentação do mundo? As minhas piscinas de água lá para mim conseguir gelo. E o segundo projeto são as construções da fazenda, que na real não é um projeto para ser feito em um vídeo, né? Como são várias construções ainda que a gente precisa fazer, isso a gente pode dedicar alguns vídeos, né? Para não ficar tão maçante para vocês. O terceiro projeto vai ser uma farm de lava. E juntamente da farm de lava nós vamos ter uma farm de madeira. Isso. E o último projeto que nós vamos ter aqui vai ser construir mais uma casa na cidade. Então, se vocês acham que esses 5 projetos é um número bom, a gente poderia aumentar. Eu já pensei em aumentar, mas talvez demorasse muito para a gente atualizar os projetos. O que vocês acham? Comentem aí embaixo que eu vou aceitar as sugestões de vocês. Então galera, aproveitar aqui que anoiteceu para me despedir de vocês. Se gostou do vídeo, se gostou do tour que a gente fez hoje, não esquece de deixar aquele like. Eu já pedi comentário demais, então não vou pedir de novo. M Fantasma falando e fui!